Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui com o programa Magistrados de Sempre. E desta vez nós estamos aqui com o magistrado Suleiman Miguel Neto, que esteve um bom tempo em sua carreira aqui em Rondônia e depois foi para as bandas de São Paulo, onde hoje é desembargador. Vamos hoje ouvir um pouquinho de histórias, conhecer a personalidade dele e aquilo que ele vivenciou aqui, já que esse nosso programa é destinado a essa memória histórica tão importante para aqueles que desejam saber um pouquinho mais da história da formação do nosso judiciário e daqueles que fazem a justiça. Bom dia, Suleiman. Bom dia, mestre. Prazer revê-lo. Você foi conhecido meu lá de São Paulo. Com certeza. Interessante a gente começar para os nossos amigos, lembrando essa história, as coincidências da vida. Né? Eu era ainda estudante, estava terminando e já tinha me inscrito no concurso aqui. E quando me comentaram que você era magistrado e que eu deveria conversar contigo, que você deveria vir a Rondônia. Foi no ano de 1996. 96. Eu já era juiz em Jundiaí nessa época, não é isso? Isso. Bons tempos. E eu jamais imaginava... Cabelo mais preto. Com certeza, mais cabelos. Mais cabelos. Pois é, Suleiman. E assim, naquele tempo, você já tinha passado por aqui por Rondônia, né? E fazia sua carreira em São Paulo. E a gente gostaria de saber como é que foi surgir Rondônia na sua história. Quem te deu essa notícia, te convidou para você fazer o concurso e vir para cá? Corria o ano de 1982, o Estado havia sido criado por uma lei de dezembro de 1981 e foi instalado o Poder Judiciário. E eu advogava e vim para cá em dias do mês de janeiro e vim eu e um outro colega e veio despachar uma carta precatória. Fomos até o fórum, onde o tribunal também funcionava, antigo prédio Fórum Rui Barbosa, e fomos informados que quem estava despachando no primeiro grau seria o desembargador César Montenegro, porque os juízes que, com a criação do Estado, puderam optar por continuar na jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, teriam ido para lá. Teria ficado aqui o Eulélio, teria ficado o Douglas Evangelista, Eulélio Muniz, Douglas Evangelista e o doutor Eurico Montenegro. Mas, por umas circunstâncias do período, era o mês de janeiro, férias forense, eles não estavam aqui, quem estava despachando era o vice-presidente do tribunal na época, César Montenegro. E nessas circunstâncias, depois de cumprida lá a obrigação, a diretora do tribunal, a doutora Helena Carvajal, falou da inscrição para o concurso. Aí fomos nos inscrever, aceitavam a inscrição por uma carteira da OAB. Em São Paulo talvez não fosse possível, porque o primeiro documento que eles pedem é o diploma. Exatamente. Né? Tinha que apresentar o diploma. Apresentamos a carteira, fizemos a inscrição e com a possibilidade de completar a documentação em 8 dias. E fizemos. Aí eu fiz o concurso. Na época fiz a prova escrita no auditório da Sudeco, em Brasília. Podia optar por fazer em outro lugar diferente de Porto Velho. Como a viagem de São Paulo para Brasília era mais fácil do que para Porto Velho, aí acabei fazendo a prova escrita. E lá conheci o Edmundo Santiago, fizemos provas juntos. E depois ele foi juiz comigo em Ji-Paraná. Foi a sua primeira comarca? Tomei posse
no dia 23, no dia 23 de junho, no dia 24, 25 fui para Ji-Paraná. Ji-Paraná era uma cidade com 3 varas, 2 cíveis e uma criminal. Eu fui o primeiro juiz da primeira vara civil de Ji-Paraná. E a primeira edição do Diário da Justiça do estado de Rondônia tem o edital da primeira vara civil de Ji-Paraná. Essa circunstância e outras importantes me envolveram minha história com a história de Rondônia. Que maravilha. E acabei ficando em Ji-Paraná até dezembro de 83. Minha filha caçula é nascida em setembro de 83, lá em Ji-Paraná. E vim para Porto Velho, 19 de dezembro de 83. E cheguei já, assumi um plantão aqui, respondendo pelas 9 varas. Foi o presente que eu ganhei para chegar, pela minha chegada a Porto Velho, pela minha promoção. E... Qual foi a primeira competência aqui? A vara era uma vara civil, criminal? Aqui, quando eu cheguei em Porto Velho, como juiz da segunda vara civil de Porto Velho. Eu sempre trabalhei no civil. Em algumas circunstâncias, substituí vara de júri, vara criminal e tal. Quando eu cheguei em Ji-Paraná, o juiz da primeira vara da segunda vara civil era o Dr. Gabriel Marcos de Carvalho, que chegou a presidente do tribunal. O Edmundo Santiago Chagas era o juiz da vara criminal e eu da primeira vara civil. Ji-Paraná não tinha 1 metro de asfalto e era uma comarca importante. 3 varas. Com 3 varas. E você sabia que estava chegando na cidade porque havia uma poeira sobre a região. E um fato interessante que sentimos no dia seguinte que chegamos lá, numa quarta-feira, foi uma edição do Jornal da Cidade, um jornal que tinha lá, não me lembro bem o nome mais, e tinha-se Justiça Chega a Ji-Paraná. E o mais interessante, que haviam registros de 80 e poucos homicídios praticados e apurados na comarca até aquela época. Dali para frente, no final do ano, só houveram mais 3 homicídios. E assim, homicídios passionais, coisas não ligadas a uma violência própria de fatores econômicos, envolvendo terra ou qualquer coisa, como era a maioria dos homicídios da época, ou latrocínios, tal. E com a chegada da justiça de Paraná, parafraseando a circunstância narrada no jornal, nós tivemos uma redução, assim, a olhos vistos, da delinquência, da criminalidade. Tem números que você possa citar? Estatísticas, assim. Normalmente tinha 100 e poucos homicídios, 180 homicídios por ano nos anos posteriores. Anteriores, né? Anteriores. Tinha 400 processos de júri, salvo engano, em números redondos. 400 processos na vara criminal de homicídio, apurando homicídio, né, envolvendo a prática dos crimes de competência do Tribunal do Júri. Olha que coisa. E nos anos seguintes não passavam de 3, 2, 3. Ou seja, podemos concluir que um respeito grande pela estrutura do judiciário. Essa aproximação, né, da justiça na população causou algum impacto, deve ter servido para alguma coisa. E o mais interessante, em dezembro de 83, 1 ano e meio depois, quando eu fui promovido, vim para Porto Velho, já a cidade estava toda asfaltada, o centro ali, tudo asfaltado. Olha como as coisas em Rondônia se faziam assim com rapidamente. Rapidez,
Havia um impulso histórico mesmo, um impulso, uma energia de crescimento, de construção, de edificação de uma sociedade. Não é uma edificação só material, das coisas físicas e materiais, mas construiu-se assim novos parâmetros mais fraternos de convivência social. Eu acredito que sim. Essa é a minha lembrança histórica desses meus primeiros contatos com essa terra maravilhosa. Que legal. E assim, a nível de estrutura que nós tínhamos judiciária, você vinha chegando no primeiro concurso, portanto, numa estrutura que se iniciava. E como é que funcionava o segundo grau aqui, quando você chegou? Como é que ele se estabeleceu? Então, eles promoveram os juristas da época, né? Ascenderam ao tribunal. O desembargador Fuad Darwish Zacarias era procurador do território, procurador-geral do território, e foi alçado à presidência do tribunal. Os demais colegas ocuparam cargos, promotores, todo mundo que estava ali, né, foi para o tribunal. Tem uma lembrança interessante lá na escola sobre os 7 samurais, né? Sim. Os primeiros desembargadores, César Montenegro, Clemenceau Pedrosa Maia, Darcy Ferreira, Aldo Castanheira. Aldo Castanheira é egresso do Ministério Público. Exatamente. E Dimas Fonseca, também do Ministério Público, do antigo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E no Estado, ele, optando por ficar aqui, foi para o tribunal. E todo mundo envolvido nessa aura criadora, nesse espírito desenvolvimentista que nos contagiava a partir do desembargador Fuad Zacarias. E na estrutura política, executiva, legislativa, existiam figuras ali que tinham bastante vida marcante com Jorge vocês? Teixeira de Oliveira foi o construtor dessa terra. Foi o grande bandeirante, o patrocinador, o criador, o edificador. Ele era mesmo... Eu convivi e sentia toda essa energia vibrante que ele passava em relação a tudo que se fazia aqui. E o mais importante, emprestava esse prestígio pessoal à justiça. Ele apoiava todas as medidas, dava integral apoio a todas as medidas que significavam civilidade, que significavam crescimento, que significavam fatores de convivência fraterna. Era um homem fabuloso, foi um homem, eu testemunho a respeito dele, um espírito criativo, um espírito grandioso, né? Uma pessoa de bons propósitos, de boa índole. As duas maiores figuras no meu passado, da minha convivência aqui, entre outros grandes colegas do judiciário, está a pessoa do Jorge Teixeira, que foi o governador, e do Fuad Darwish Zacarias, que foi o presidente do tribunal, que nos deu posse, nós, aprovados no concurso, tomamos posse. O presidente da comissão de concurso foi o desembargador César Montenegro, e éramos 25 magistrados naquela época, iniciando. Clemenceau Pedrosa Maia também foi um homem fabuloso. Em algumas circunstâncias, visitando o interior, ele passava por Ji-Paraná e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em algumas diligências pela corregedoria. Ele era o corregedor-geral da Justiça e fomos até Colorado e outras
comarcas mais distantes da capital. Também um homem fabuloso, uma alma maravilhosa, um coração de ouro e um jurista perfeito, sujeito preparado, comedido, prudente. Tenho as melhores lembranças de todos eles. São figuras que são bem importantes e a gente tem muito registro histórico da vida desses personagens. Foram os primeiros exemplos que eu pude recolher na minha carreira de um jovem de 29 anos, 28, 29, 30 anos. E o senhor chegou a ter informações de como era antes ainda dessa instalação? Porque aqui, como território, né, tinha que haver pelo menos algum representante que resolvesse minimamente os conflitos aqui. Tinha lá na comarca de Ji-Paraná, especialmente, me referindo a Ji-Paraná, que, salvo engano, expressava a maior cidade depois de Porto Velho. E lá havia o fórum, havia uma sala, tudo muito arrumadinho, tapete vermelho, móveis de cerejeira. Mas o juiz passava lá cada 2, 3, 4, 5 meses. Eulélio Muniz esteve também lá, porque alguns processos que eu peguei ele teria despachado antes. E não havia a frequência, aquela figura física permanente, né? De um juiz no prédio. De um juiz no prédio. A quem você sempre encontraria, né? Na cidade, que podia ser visto nos locais, convivendo com a população. E essa convivência do magistrado com a população é um fator muito importante e que fixa parâmetros, fixa uma ideologia cívica, fixa a ideia da lei, da ordem, a ideia do respeito ao progresso, do respeito à lei, coisas que são importantes para eternizar a civilização em qualquer lugar onde ela aporte, né? E sabe o que eu gostaria de lhe perguntar, mudando um pouquinho agora o aspecto, o rumo da nossa conversa, né? O senhor é um dos bandeirantes, então, do judiciário, da primeira turma e tudo mais, mas o que os nossos assistentes agora precisam saber é que o senhor também é um bandeirante na família, já que o senhor foi o primeiro a vir e, na sequência, vieram seus irmãos, e que hoje estão, né, 2 magistrados no Poder Judiciário. Conta pra gente como é que foi a vinda deles. Teve um aspecto de influência direta ou indireta da sua estada aqui? Eu acho que teve. E teve pelo lado fraterno, pelo lado do sentimento de família e pela formação que cada um deles recebeu, cultural e também familiar. Eu passei no concurso, tomei posse, vim trabalhar. Em 1986, salvo engano, em 86, ou teria sido um pouco antes, o Raduan se formou e veio para cá. Ele não tinha a inscrição ainda da OAB, fez a inscrição original da OAB aqui em Rondônia. E advogou aqui. Nós tivemos uma reunião uma vez, olha um fato interessante na minha vida, na vida do meu irmão Raduan. O desembargador Hélio Fonseca promoveu uma reunião de magistrados em Porto Velho e na mesa estavam os 20 e poucos colegas e estava se idealizando a Associação de Magistrados do Estado de Rondônia, a Ameron. A Ameron nasceu naquela reunião. E a única pessoa que estava sentado lá conosco, que não era magistrado, que não era desembargador nem juiz, era o Raduan. O Raduan era advogado, tinha sido
assessor na Assembleia por alguns meses, aqui em Rondônia. E, por ser meu irmão e eu ter passado na casa dele, ele foi lá comigo e sentou lá na mesa. E alguns 20 anos depois, ele era presidente, teria chegado a presidente da associação, como magistrado ingressado na magistratura e sido presidente da associação. Nós temos esse fato familiar. O Alexandre formou em seguida também, ficou advogando aqui, depois passou no concurso em 90. Ele passou no concurso, tomou posse. Quando ele passa no concurso em 90, o senhor estava aqui ainda? Já tinha saído. Eu saí em 88, março de 88. Até 15 de março de 1988 eu trabalhei aqui. Como eu tinha sido aprovado no concurso e tinha que tomar posse, no dia 16 de março, eu trabalhei no dia 15 até o final do expediente, peguei o avião de madrugada, cheguei 6 horas da manhã do dia 16 em São Paulo e tomei posse, sem interromper o meu tempo de serviço. Uhum. Aí o Alexandre passou no concurso em 90, foi para Espigão do Oeste, uma comarca no interior. Olha que interessante. Depois, voltando, aí ele veio para Porto Velho e chegou a ser assessor do corregedor no tempo do Dr. Eurico. Trabalhou com o desembargador Sérgio também. Sérgio. E foi juiz de uma vara da Fazenda Pública. E assim foi fazendo a carreira dele. E eu também passou pela presidência da associação. Também foi presidente da associação, ultimamente. Depois. E acabei envolvendo os dois, talvez, no meu ideal e na emoção do meu sentimento por esta terra. A responsabilidade do irmão mais velho como exemplo, né? Eu acho que consegui fazer brotar no coração deles o mesmo amor, o mesmo sentimento que eu tinha por Rondônia. E posso dizer que nós três acabamos nos envolvendo com os bandeirantes de Rondônia e acabamos criando laços de extremo afeto por essa terra. E eu... Tanto é que o senhor permanentemente tenho até uma filha. Visita aqui, né? Venho todo ano para cá, no aniversário deles, nas festas de finais de ano, de começo de ano. Eu tenho uma filha rondoniense, nascida em Ji-Paraná. Então, Rondônia sempre será a minha terra, a terra dos meus irmãos e a terra dos meus filhos. Todos nós temos vínculos fortes, vínculos afetivos, vínculos que transcendem a questão de carreira, a questão material, a questão... eles estão mesmo gravados no espírito, gravados na nossa alma. Exatamente. Agora, assim, para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa questão familiar. A gente falou sobre ser bandeirantes, esse seu exemplo e os irmãos seguindo, mas a gente sabe que vocês são de uma família libanesa e que veio ao Brasil. E que, portanto, esse perfil de explorador, de conhecedor dos novos mundos, já vem no DNA da família. É possível. O que o senhor poderia resgatar assim, de família, do pai, da mãe, como esses exemplos que formaram, talvez, os primeiros valores de vocês a buscarem trabalhar na justiça? Meu pai, nascido no Líbano, numa cidade chamada El Fer, veio para o Brasil com 18 anos. Ele nasceu em 18, veio com 18, 1918, com 18, ele deve ter vindo em 1936. E veio para São Paulo e um dos primeiros empregos dele, um dos primeiros trabalhos que ele arrumou foi na Universidade Mackenzie.
E lá ele via, na simplicidade da vida dele, do cotidiano dele, ele via aqueles meninos entrarem de paletó e gravata. E eu acho que faziam direito. Ninguém entrava numa sala de uma faculdade de direito se não tivesse de paletó e gravata. Então Os tempos mudaram. Aquilo deve ter sido muito emblemático para ele. E quando ele tinha os 5 filhos brasileiros, ele se naturalizou brasileiro. E a lição que a gente recebia todo dia dele era que tínhamos que estudar. E estudar era o objetivo. Às vezes a gente arrumava algum trabalho e ele falava, não, primeiro você tem que formar. Então, não era estudar, era formar também. E o que a gente ia ser já estava escrito, era como se ele tivesse escrito que a gente ia fazer advocacia. Eu lembro bem dessa palavra porque era isso que estava escrito num álbum de infância nosso, meu pelo menos, que eu iria fazer advocacia. Daí talvez a influência do Mackenzie, né? É. E o meu segundo irmão estava escrito que ele ia ser médico. E ele foi médico, e eu fiz direito, e ele... Tem mais e um ele irmão viu os demais... que é aeroviário, né? Eu Foi tenho militar, um irmão aeroviário. que é coronel da aeronáutica aposentado, aviador. Hoje ele é presidente da ABESATA, Associação Brasileira das Exatas. São aquelas empresas que prestam serviço para as transportadoras aéreas. E nós moramos em São Paulo no mesmo prédio. Eu no 8º e ele no 13º. Moramos próximos e desde da infância a gente sempre conviveu. A minha mãe sempre nos reuniu em volta de uma mesa para um jantar, para um almoço, para uma ceia, para uma comemoração da vida, né? E a gente nunca deixou de lado esse costume. Então, sempre... Minha mãe é brasileira, mas os pais dela, ela nasceu em Garça, em Bauru, mas os pais dela eram da mesma cidade do meu pai. Eles tinham conhecido meu pai criança. Uhum. Aí, eles tinham vindo para o Brasil e eles se reencontraram no Brasil e casaram, meus avós maternos. E a minha mãe era a filha mais velha. E meu pai conheceu minha mãe. Minha mãe tinha 18 anos, ele casou-se com ela e teve 5 filhos com ela. E eu sou o mais velho. E todo mundo aprendeu a sobrevivência com eles, que era feita de sentimentos bons, era feita de estudo, era feita de trabalho, era feita de empenho e de um alimento preparado ali por todos. Todo mundo cozinha, todo mundo faz, todo mundo acaba sendo Parte integrante daquilo. parte né? integrante daquela mesa, daquela história, da história de cada um deles. E até hoje eu acho a minha mãe a mulher mais bonita do mundo. E até hoje eu acho meu pai o homem mais honesto, mais sério. O herói. Um herói cuidadoso de sempre. 50 anos comerciante, nunca teve um título protestado. E alguém que sempre considerou a maior fortuna dele, a família dele. Que está aí unida até hoje, fez bem o trabalho, né? Estamos juntos até hoje. Graças a Deus. Vivos. E com certeza. Sobreviventes. E Suleiman, diga o seguinte para a gente. Fala. Dando uma continuidade nesse raciocínio da família, dos valores, da vida simples,
e que demandou trabalho, dedicação, que não foi fácil de princípio. É muito costume das pessoas no Brasil falar de magistrados como se tivessem nascido em berço de ouro, né? Mas a gente que é da área conhece e sabe que a história da maioria das pessoas é de muito sacrifício e muito estudo. E no que você poderia citar e deixar registrado para a gente que você percebe que esses valores dessa guerreira, desse herói, que foram sua mãe e seu pai, conseguiram trazer para você naqueles momentos de maior desafio, em algumas decisões que você conseguiu perceber que poderia mudar a vida de uma pessoa ou de uma cidade e que simplesmente com a lei, com a técnica não faria diferença, mas que aquilo que está gravado no espírito foi o suficiente para mudar isso e aquilo que mudaria. Nós saímos com fé. Saímos de casa envolvidos numa fé muito grande no Criador e na missão que Ele deve ter desenhado dentro de cada um de nós e deve ter proposto a cada um de nós. E nessa missão, a gente vivia as limitações e as fraquezas que todo ser humano suporta. E mesmo quando eu tinha mais de 40 anos de idade, eu falava para minha mãe: mãe, tem uma questão assim para resolver, reza por mim. Então, a gente nunca descuidou das coisas do espírito e nunca deixou o nosso templo interior sem ser acalentado, sem ter uma vela acesa, sem ter uma certeza que chama fé. E uma certeza que a prudência e a disciplina poderia nos levar, poderia nos conduzir, poderia nos fortalecer, poderia nos fazer superar o que nós sempre tivemos por divisa, foi essa superação, a necessidade de superação do que se apresentasse como obstáculo ou que pudesse ser um limite. O limite era o nosso coração, o nosso bom sentimento, o limite era aquilo que a nossa alma pudesse oferecer, a nossa inteligência pudesse possibilitar, né? E o que pudéssemos obter com as mãos limpas e o coração puro. Ou seja, o magistrado vai muito além daquilo que uma faculdade pode formar, né? Verdade. O magistrado é, sobretudo, um homem que trabalha. É um homem que vai todo dia no fórum. Não existe uma outra dimensão. É um homem que eu passei a vida toda, 40 anos já de magistratura, levantando cedo, fazendo a barba, pondo uma gravata e indo trabalhar. Então, eu acho que eu não concebo, não vai nenhuma crítica a sistemas atuais de trabalho, mas eu não concebo um outro lugar para se trabalhar do que a minha sala, o meu fórum, o meu trabalho, o meu prédio, o meu tribunal. E é ali que, às vezes, aparentemente sozinho, eu encontro as justificativas, as soluções, as medidas, as providências e, sobretudo, aquilo que sacia a minha sede. E, acima de tudo, estar disponível, né? Está disponível, está presente e
e fazer o mínimo que se espera do magistrado, que é justiça, que é a interpretação da lei atendendo os seus fins sociais, como previa o Código Civil, a lei de introdução também repetiu. Então, essa promoção está dentro do nosso juramento, no momento da nossa posse. Tomamos posse no cargo, fomos para o cargo com algum conhecimento técnico, uns menos, outros mais, pouco ou muito. Não é essa a importância. A importância é aquilo que está construído dentro de você, que está construindo dentro do seu espírito, dentro do seu propósito, dentro dessa dimensão, talvez política, talvez dessa dimensão cívica que cada cidadão pode oferecer a tudo aquilo que faz. Então, existem alguns propósitos irrenunciáveis. Por exemplo, a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Então você aplica a lei atendendo o que melhor pode ser feito para a humanidade, para a sociedade, para aquela sociedade que te mantém e que te colocou no cargo e que espera de você essa resposta sublime. Perfeito. Que está na Constituição americana, inclusive, justiça para todos. E justiça para todos. Com certeza. Qual foi, você consegue dizer para a gente um caso que foi marcante na sua vida, no sentido de complexidade, de importância? 40 anos depois, eu não posso dizer que tenha um. Foram muitos. Mas eu posso te contar um caso emblemático. Eu era juiz há poucos meses em Ji-Paraná, um conflito de divisas, e eu botei no termo da audiência que suspendia o ato para fazer uma inspeção judicial. Eu levantei, peguei o carrinho do tribunal, junto com o oficial de justiça do processo, e fomos até o local. É evidente que as partes foram juntos. E aí, ali com o pé na cerca, eu examinei bem e vi que a diferença era 1,5 metro para cá, 1,5 metro para lá. O autor dizia que o réu entrou 1,5 metro na terra dele. Aí eu falei para o réu: quanto o senhor acha que vale essa faixa? Ah, vale X. Falou lá o dinheiro da época. Falei: então o senhor paga para ele. O senhor receberia? Então, recebo. Ficou resolvida uma possessória proposta, né, há mais de 3 anos. Uma ação que tinha sido formulada há mais de 3 anos e o processo estava ali e a gente resolveu. Da maneira mais simples possível, mais direto, né? Da maneira mais direta, da maneira mais justa, da maneira mais fraterna. Porque você não pode imaginar riqueza sem o respeito pelo direito do outro. O direito de cada um de nós termina onde começa o direito do próximo. Essa é a melhor regra de convivência. E a essa regra se submetem o cidadão comum e o cidadão investido no cargo de julgador. Pedro Couto foi desembargador aqui, foi juiz comigo algum período em Ji-Paraná.
E o Pedro fazia uma citação de que julgar é aproximar-se de Deus. Mas se você estiver sempre próximo de Deus, julgar é resolver a questão da melhor forma, né? E às vezes aconselhando, às vezes mostrando, quase sempre convencendo. Convencendo com bons propósitos, com boas medidas, convencendo com prudência, com crédito, né? Com acreditar naquilo que se pode fazer, naquilo que se pode homenagear, que é a convivência pacífica entre as pessoas. Essa é a proposta do direito, e essa é a proposta da justiça, e essa é a proposta da magistratura. Rondônia, entre vários aspectos, vem sendo destaque no Brasil inteiro, seja por sua questão estrutural, você vê o prédio do tribunal que nós temos hoje, os fóruns, por todo o estado, o equipamento, a tecnologia de ponta, ainda a base da IA. E um dos outros destaques é a justiça itinerante. Quando eu ouço histórias como a sua, fica claro para quem está vendo esse registro, por que as coisas acontecem para se tornar um destaque. Sempre existe alguma coisa lá no princípio. Por isso que é muito importante a gente sempre reconhecer os nossos antepassados e antecessores, porque nada surge ao acaso. Tudo é uma sucessão de eventos que teve um princípio, teve sempre alguém ali que nos deu a base. E é muito interessante ao ver a pronta disposição dos nossos magistrados do princípio da justiça em Rondônia, de que não ficavam no conforto de seus gabinetes, mas sim sempre dispostos a ir ao caso, a ir e resolver com a simplicidade e humanidade que o caso requer. Sobre essa justiça itinerante, nós tivemos experiências interessantes lá em São Paulo. E eu me lembro que a proposta passava sempre pela premissa de que era uma justiça indo de encontro ao povo. Ia numas feiras, ia aos aeroportos, ia a rodoviárias, a locais que havia aglomeração. Chegaram a fazer sessões de solução de conflito em estações de metrô, ultimamente, tá? E as questões funcionam. Eu me lembro também de uma campanha da paternidade responsável. Eu já era juiz na Lapa. Aí a Vara de Infância e Juventude promoveu durante um mês, todos os finais de semana, todos os sábados, sessões de paternidade responsável. A vara recebia uma solicitação de alguma mãe que tinha um filho que não teria sido registrado pelo pai ou reconhecido, e localizava-se o pai, intimava-se para ir lá nesse sábado. Isso aconteceu durante 4 sábados num mês. E às vezes num acordo... E o cara chegava lá e reconhecia. Em 15 minutos, aquilo que demora 2, 3 anos e não resolve. O cidadão reconhecia. E às vezes, em algumas situações, não havia nem prova oral a respeito do relacionamento da mãe com aquele senhor. E teria que se sujeitar a um exame de DNA. E era tudo muito demorado, por conta de que os exames lá eram feitos pelo IMESC, Instituto de Medicina Especializado do Estado de São Paulo, e a pauta do IMESC para fazer um exame dessa natureza demorava um ano e meio, 6 meses, 8 meses, nas melhores épocas. Em uma situação onde disso decorreria algo essencial para aquela criança, né? Que é alimentos. Sentava ali os dois,
O menino até que parece com o senhor. Tá bom. Tá. E reconhecia a paternidade. Já fixava alimentos. Oferecia alimentos. Visita, se for o caso. Visita, se fosse o caso. Tomava-se tudo por termo. E tinha alguns casos que o senhor aparecia lá com a atual. E ninguém se preocupava, não. Todo mundo reconhecia todo mundo. E não se chorava pelo passado, mas se sorria para o futuro. Não é isso? Tem uma grande carga emocional nessas situações que obedecem esses critérios. Então, as pessoas não devem lamentar o passado, elas devem olhar o futuro com esperança, né? É o que a gente faz todos os dias. Esperança por justiça, esperança por equalização das questões econômicas, através até de soluções que reconhecidamente vão além dos decretos e normas, mas estariam talvez com muito mais dimensão na valorização das atividades, no crescimento do produto interno bruto e tudo mais. É por aí que passa, né? Às vezes é bem longe dessa política que visa só envolver as pessoas e não se chegar a uma solução, não é verdade? Está além da demagogia, está além do ilusionismo, mas está bem próximo do trabalho, da luta incessante, do comedimento, né? Ser comedido, com situações comedidas, da economia, você não gasta o que não é seu, né? Está bem próximo disso, do cuidado. Para se ter alguma coisa, você tem que conservar o pouco que tem para ter um pouco mais depois. Isso é na nossa vida privada e também deve ser na pública, na atividade econômica, na atividade pública. Então, nós não podemos construir uma grande democracia com pessoas perdulárias que jogam os recursos públicos como se fosse deles, como se não tivesse limites. Então, até os recursos públicos têm que ser. Abraham Lincoln já escreveu sobre isso já no século XIX. Exatamente. E olha, aproveitando essa tônica que o senhor puxou agora, eu faria a seguinte pergunta. Para traçar uma perspectiva de futuro, diante desses desafios modernos, o que o senhor acha que devem ser os novos desafios? Para que o judiciário e o magistrado, daqui para o futuro, deve estar preparado? O que vem de diferente e que vai demandar a gente superar? No meu modesto entender, a atividade judiciária, ela vai sempre se esmerar quanto mais perto ela estiver da população. Se o juiz não tiver à disposição para acolher uma petição, um despacho, para examinar proximamente isso, ele nunca vai estar respondendo ao que o cidadão necessita. Eu não vejo oportunidade para se decidir bem quando você está longe da população. E estar perto da população não é estar em algum ambiente menos nobre ou algum ambiente tão popular. Estar perto da população está envolvido nos melhores sentimentos, nos mais nobres sentimentos, ligados à sobrevivência, ligados
ao relacionamento cívico, ligados ao respeito humano, né? Uma convivência fraterna, tudo isso. Não é possível a gente estabelecer um judiciário forte se ele se colocar como uma fronteira, como uma trincheira. O judiciário tem que estar próximo da população. Não precisa ir no estádio de futebol para estar próximo de ninguém, não. Não precisa ir no boteco da frente, não precisa ir ali na feira só, não. A gente vai na feira, vai no mercado, porque precisa comprar algum gênero, como qualquer pessoa. Mas é próximo do que sentem as pessoas. Esse me parece o relacionamento valioso, o relacionamento que constrói uma sociedade justa, né? É estar perto, estar longe daquela ideia de poderes encastelados para poderes humanizados. É esse o ponto. É o magistrado sendo capaz de aquilatar aquilo que realmente representa um valor moral, um valor ético, um valor cívico, né? Um valor digno de ser preservado, de ser restaurado, de ser construído e que possa edificar uma sociedade justa e fraterna. O que edifica uma sociedade justa e fraterna são as respostas que o poder público pode dar aos verdadeiros anseios da sociedade. Não é isso que estamos vendo, verdade seja dita, principalmente em outros setores, e é isso que aspiramos. Sem isso não podemos chegar a essas propostas importantes e o que a sociedade espera de nós e a resposta que os diversos segmentos, os que constroem as atividades importantes ligadas à produção, ligadas à facilitação do consumo daquilo que é importante para as pessoas, o setor produtivo e tudo mais. Tem um trabalho interessante de uma escritora, salvo engano, uma escritora francesa, ou seria inglesa, a Revolta de Hércules. E ela coloca muito bem, e nessa obra se coloca muito bem a questão daqueles que realizam os 12 trabalhos. E a sociedade e os envolvidos nessa atividade produtiva, eles são os responsáveis por manter todos os segmentos, todas as necessidades de todos os segmentos da sociedade, tanto da educação, tanto da saúde, tanto da segurança. Então, são segmentos produtivos e eles têm que ser favorecidos, têm que ser alimentados, têm que ser construídos, têm que ser mantidos. Então, é preciso manter a ordem, é preciso manter o funcionamento das atividades econômicas, não se pode fechar fontes de trabalho, fontes de emprego, nenhuma atividade dessa ordem para favorecer nenhum outro segmento. Então, é uma convivência dos mais diversos segmentos da sociedade. E as pessoas que nascem aí, essas pessoas que vão ser o futuro do país, elas têm que ser bem criadas, têm que ser alimentadas, têm que ser educadas, têm que ter saúde, têm que ter segurança, sobretudo. Um país dominado por um mundo sem regras
nunca vai ser um país grande. A justiça não sobrevive se ela não tiver todos os setores participando juntos. Nós não podemos ser nem um mundo à parte e nem favorecer mundos à parte. Nós temos que ser partícipes, né, da construção de um mundo novo, mas um mundo onde se conviva com regras justas, se conviva com equilíbrio e se conviva com a consideração que cada segmento merece, menos o submundo. Perfeito. Bom, a gente vai chegando ao final da nossa entrevista e... Com o que eu me desculpo por ter dito tanta coisa sem muito... Muita coisa de valor e que poderíamos ter mais ainda, mas o programa Magistrados de Sempre, ele tem novos episódios com repetecos e não acha que vai se livrar da gente, porque a nossa ideia é uma em casa e outra fora de casa. A gente ainda vai lhe entrevistar em São Paulo ou em algum outro lugar. Vamos sim, espero recebê-los, pelo menos para um café, para um quibe. Isso, e assim será. Talvez, por conta dessa oferta, seja um dos primeiros a ser visitado. Mas, enfim... Eu que agradeço. Eu que fico honrado com tudo isso. A gente sabe... Com as lembranças que o amigo me aponta. É muito bom a gente reviver o passado, as coisas importantes da nossa vida, porque isso tudo fortalece ao nosso propósito, aquilo que justifica a nossa passagem nesse planeta, né? Mas, enfim, a gente, de um contexto geral dessa conversa, vem lá dos 20 e poucos magistrados que o senhor menciona no início, para hoje mais de 200, né? 10 vezes mais magistrados em algumas poucas décadas, se a gente for contar, né, que o judiciário como o de São Paulo já é secular, né? Mas muita coisa aconteceu aqui, graças a figuras como o senhor e outros amigos que passaram por aqui e que deram suporte a tudo que existe hoje. Então, o Judiciário de Rondônia de hoje lhe agradece por ser um magistrado da época em que esteve aqui, de hoje, e que, como diz o nome do nosso programa, um magistrado de sempre. Sempre estará nos nossos corações aqui em Rondônia. Eu sou muito grato por isso e termino com uma passagem do Salmo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Obrigado.